Salve, galera amiga! Está entrando no ar mais um giro de notícias sobre o Vasco, aquele momento onde eu dou um panorama rápido, objetivo e direto sobre os principais assuntos do dia envolvendo os gigantes da colina. Mas antes da gente prosseguir, eu peço a você um minuto da sua atenção para que você continue fortalecendo este trabalho. Chegou até aqui e assistiu aos nossos vídeos, dê aquela moral, hein? Aquela curtida e, se puder, compartilhe para outros amigos de sua lista. Isso ajuda aí muito outras pessoas a se inscreverem no nosso canal. Bom, mas vamos começar dando pontapé inicial nessa notícia que surgiu hoje da possível volta do volante Andrei ao futebol brasileiro. O jovem volante recém-comprado pelo Chelsea junto ao Vasco não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Premier League. Com isso, a solução é por hora emprestar o atleta para que não fique muito tempo parado. A intenção do clube inglês e do staff do jogador é que o volante retorne ao futebol brasileiro, mas para atuar num time que esteja disputando a Libertadores. Não só pelo nível que representa a competição, mas pela experiência em termos de futebol internacional, ainda mais sendo comandado e lapidado pelo Abel Ferreira, né? E de quebra ainda iria ganhar os tais pontos que ele estava precisando para que conseguisse tirar mais rápido, né, o seu visto de trabalho por lá. Pessoas próximas ao staff do atleta com quem eu conversei garantiram que a situação envolvendo o Palmeiras está bem encaminhada e muito em breve esse martelo deve ser batido, sim, oficializado. Em que pese existir uma informação por aí de uma prioridade do Vasco numa possível volta do Andrei ao Brasil. Entre as partes envolvidas no negócio, essa sinalização é desconhecida, enfim. Lembrando que o Andrei Santos é o capitão da seleção brasileira sub-20, que vai disputar o Mundial da categoria nesse ano na Indonésia, e que será disputado entre os dias 20 de maio e 11 de junho. O clube que o contratar para esta temporada, portanto, ainda terá que saber lidar com esse desfalque temporário, né? Desfalque importante, por sinal. De qualquer forma, eu acho que o torcedor do Vasco tem que esquecer essa situação. O Vasco optou pela venda do Andrei, se os valores foram justos ou não, aí é outra conversa, é outra discussão. Mas se a vontade do staff, do clube inglês ou até mesmo do jogador serem atuar num outro clube concorrente, deixa seguir a vida e evoluir à sua maneira. O Vasco tem que se concentrar, sim, em se reforçar à altura, buscar as peças que precisa para entregar ao Barbieri um elenco mais robusto em busca da competitividade. Isso, sim, a gente vai cobrar por aqui. Bom, meus amigos, agora vamos falar do Vasco, do time que vai estrear na Copa do Brasil no próximo dia 23, diante do Trem do Amapá, mas lá em Brasília, no Mané Garrincha. Jogo esse marcado para as 21h30. O Vasco terá mais ou menos aí uns 5 dias para recuperar os jogadores em meio a este carnaval, né? E por lá, em São Januário, a expectativa fica por conta dos lesionados. Será que algum deles estará à disposição do Barbieri para essa partida? Olha, muitos são os problemas e é bem provável que a maioria fique de fora. Dos lesionados, os que mais preocupam hoje são o Orediano, o Robson Bambu e o Marlon Gomes. Todos sem qualquer previsão otimista. O Robson já ficou de fora há cerca de 4 jogos por conta de sua lesão na coxa e ainda está em processo de fisioterapia. Outro que teve uma lesão constatada recentemente foi o Orediano. O gringo sentiu dores na coxa esquerda após o treinamento de segunda e ficou de fora contra o Botafogo. Há informações, inclusive ainda não confirmadas pelo clube, de que ficaria de fora há cerca de 2 semanas para se recuperar. Já o Marlon Gomes, mesma situação. E assim como o Robson, o Orediano deve demorar um pouquinho mais para voltar. O jovem meia se reapresentou na terça-feira com lesão na coxa após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Do grupo dos ausentes, o Figueiredo é o único que tem uma esperança de um retorno mais rápido. Está no processo final e aí teria que ser entregue a parte física para poder retornar. Creio que não seja lançado logo de cara assim que voltar, pois ficou muito tempo fora, né? E uma lesão na coxa é sempre complicada. Lembrando que o Jair também é um nome que ficou de fora nesses jogos, mas a lesão que teve na coxa foi leve e a princípio não será problema para esse próximo compromisso. Fica a critério do Barbieri, então, sobre a sua utilização. De certo mesmo, para essa partida, além do Jair, está a volta do Ivan e do El Jardim, né? Os goleiros, um dos dois será o escolhido pelo Barbieri para a meta vascaína. Lembrando que nessa primeira fase da Copa do Brasil, o Vasco, como é o visitante, joga pela vantagem do empate, por estar em melhor posição no ranking nacional dos clubes. Caso queira saber mais sobre esse nosso adversário, o Trem, dias atrás eu fiz um vídeo aqui, o card está passando aqui em cima, onde um jornalista da imprensa lá do Amapá contou tudo sobre o Trem.
Valeu! Bom, galera, estou colocando um ponto final nesse giro de notícias por hoje. Lembrando que nesses próximos dias, em consequência do carnaval, vou diminuir aqui um pouquinho o número dos vídeos no canal, até porque também poucas vão ser as novidades nesse período. Mas eu irei aparecer por aqui sim, sempre que eu puder, para a gente papear um pouquinho sobre o Vasco e interagir com as últimas notícias, as famosas rapidinhas que eu costumo fazer nesses períodos em que me encontro de folga, ausente ou fora do meu escritório. De qualquer forma, sigo em alerta e tendo qualquer fato novo sobre possíveis novos nomes para reforço, vou informar. Seja por aqui, seja em minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, Twitter e Instagram. Peço que vocês também se inscrevam por lá, viu? A você que me acompanhou, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.